muito obrigada por ter aceito o convite. Esse tema é um tema assim, muito importante, né? É um tema assim, muito relevante. Já era nas organizações e agora, nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, porque a gente precisa, né, de pessoas humanas que olhe realmente para os indivíduos, que olhe realmente para as histórias de vida das pessoas, enfim. Então, é muito necessário. Mas eu quero realmente te agradecer. E aí podemos combinar de eu estar me apresentando para as pessoas que são seus convidados e depois você se apresentar? Pode ser assim? Pode ser, fique à Então, vontade. Vai lá. então, eu sou psicóloga, né? Tenho 20 anos de trajetória profissional. Atuei em vários segmentos, em agronegócio, que foi onde eu conheci a Gorete. Atuei em agronegócio, atuei na área de consultoria, na área do comércio, na área de mineração. Tem muitos amigos aqui que estão na sala que também são da área de mineração. Tive a oportunidade de atuar em todos os subsistemas de RH. Né? No momento, né, estou dedicada para educação corporativa, voltado tanto para a área de treinamento e desenvolvimento, quanto para a área de mentoria de carreira. Então, sou apaixonada pelas essas duas áreas. Foi uma escolha, né? Eu gosto de todas as áreas de desenvolvimento, todas as áreas de RH, mas foi uma escolha que tem muito a ver, Gorete. E aí, quando a gente consegue, né, fazer conexão com a nossa história, né? A gente consegue ter um autoconhecimento, tudo fica melhor, tudo flui melhor, né? Que tem muito a ver com a minha história de vida. Porque eu nasci numa família humilde, meus pais são muito trabalhadores, estudaram, então tudo que eles conquistaram na vida foi através do estudo e do trabalho. Então eu me fui inspirada por eles sempre me incentivaram a estudar, a trabalhar. E aí, morei em 5 cidades diferentes, uma delas foi João Pessoa, onde eu os conheci, e sempre buscando essa questão de ter autonomia na nossa carreira, sempre buscar a questão da qualidade de vida, né? Melhor gestão financeira para a família, sempre conciliando as necessidades profissionais com as necessidades familiares. Então, assim, tem tudo a ver trabalhar com desenvolvimento humano, justamente por conta que eu sou fruto dessa história, né? Então, quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou dando treinamento para alguém, eu sempre passo essa mensagem positiva de quando a gente pode ser o que a gente quer, né? Então, a gente pode sim, do momento que a gente se organiza, que a gente planeja, que tem metas, a gente consegue. Então, para quem é seu convidado que não me conhece, esse é um pouquinho do recorte aí da minha história. E nós vamos bater um papo, né? Mas antes eu vou me apresentar para os convidados que não me conhecem. Bem, eu fiz uma mistura um pouco na minha carreira, né? Por necessidade e por amor, para não deixar brecha para eu não sair do mercado, que é tudo que eu gosto, é do trabalho, é de gente, né? Então, eu fiz psicologia e, na época, eu já trabalhava em relações trabalhistas, né? Então, eu fiz psicologia por opção mesmo. Depois, eu entrei, eu tô há mais de 25 anos no mercado de trabalho, na área de RH, foco com mais de gestão de relações trabalhistas. Passei um tempo na universidade em desenvolvimento, tive essa oportunidade, né? Gostei muito. E hoje eu fiz pós-graduação em Direito Processual e Material para poder dar mais fortaleza à minha carreira, porque eu tinha pretensão já de deixar os quadrados da empresa e entrar em carreira solo, né? E por isso que eu disse, eu tenho que fortalecer esse laço. Então, aí misturei, fiz coach, porque eu trabalho com jovens, né? E faço essa orientação com jovens carentes, é um trabalho voluntário. Sou membro do conselho também da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos da Paraíba, sou do Conselho Deliberativo. Tive esse convite e aceitei para poder contribuir também com a classe, né? Então, e hoje eu tenho carreira solo. Sou consultora na área de recurso humano, o foco maior é trabalhista, porém eu faço treinamento, auditoria, o diagnóstico rápido e diagnóstico prolongado, e elaboração de fluxo, de subsistemas de RH, todos os fluxos.
procedimentos de descrição de carga e outras coisas mais, porque senão a gente vai perder o foco do nosso bate-papo, que deve ser riquíssimo, não por mim, mas por conta de Nazaré, que é uma grande mestra dessa área, né? Tá? Então, Está isso. explicado, né? O convite Então, de resumo. conosco. Está explicado, É o né? quê? O convite. Está explicado para os colegas o convite de você estar aqui, com essa carreira bela, voltado tanto para o mundo organizacional, quanto você tem um forte viés social. Então, é uma lida humanizada. Então, né, tem tudo a ver com o nosso tema. Liderança humanizada assim, hoje é uma necessidade, mas ainda pode ser considerado o grande diferencial, né, de ter uma pessoa aqui conosco, né? Então, assim, Gorete, eu queria que podemos já começar? Podemos, tranquilo para você? Vamos embora. Gorete, diante de todas essas variáveis, né, que a gente está vivendo hoje, né? Você é uma pessoa como trabalha em muitas empresas, você roda muito, né? Mesmo nesse momento de pandemia, você não estava presencial, mas você continuou dando suas consultorias à distância. Me diga como é que a gente consegue identificar ou facilitar as pessoas assumirem essa postura, né? Esse perfil de líder humanizado. Conta aí pra gente. Nazaré, nesse cenário de pandemia, eu gostaria de contar até uma história de líder humanizado, mas de liderança humanizada. Eu tive a oportunidade de ter uma carreira, eu digo sempre a oportunidade, as pessoas não têm uma brilhante carreira muitas vezes porque não têm oportunidade, não é? Eu tive uma grande oportunidade de trabalhar em grandes empresas, médias e grandes empresas, e de uma riqueza de detalhes, né? Tanto no agronegócio, como na petroquímica, como na metalúrgica. Ou seja, eu tive esta grande oportunidade. E todas as oportunidades que eu tive foi de chegar e fazer diferente. Não porque eu era mestra nisso aí já, eu estava aprendendo, mas eu tinha vontade. Isso é o ponto principal de uma líder, ter vontade e gostar de gente. A gostar de gente e ter vontade é dois pontos que eu acho que é muito importante. Então, eu vou contar um pouquinho de uma história minha, de duas empresas, que tem tudo a ver com a tua pergunta. Na minha carreira, eu enfrentei desafios enormes. E um deles que eu enfrentei saindo de Campina Grande e indo para Recife, na época, e eu me deparei com uma grande oportunidade de grandes desafios. Né? Eu entrei numa empresa que tinha problemas de comunicação, que esses problemas de comunicação impactavam em reclamações trabalhistas, comunicação interna, falta de credibilidade, falta de respeito um com o outro, proximidade da equipe junto com o RH era zero, ninguém procurava a recursos humanos. Muitos gestores bonzinhos, entre aspas, porque bonzinho, eu sempre digo, eu adoro minha mãe e meu pai, porque são bonzinhos, mas é minha mãe e meu pai. Não é um gestor para trabalhar conosco, né? É diferente. O bonzinho, você tem, não necessariamente, você não precisa ser um chefe bonzinho, você precisa estar com a pessoa, fazendo com a pessoa junto, né? Então, nesse cenário de tantas incertezas, tanta incredibilidade, de falta de respeito, líderes de bonzinho e tal, o que fazer? Porque o que não fazer, ser indiferente para tudo isso, já é uma falta de humanização. Certo? Não fazer nada já era uma falta de humanização, ou deixar por fazer, né? Então, foi que a gente adotou. Eu digo a gente, porque a gente teve que buscar pessoas que poderiam trabalhar conosco e fizessem diferente, para a gente resgatar essa credibilidade. Então, a gente adotou um tipo de liderança verdadeira. Como é que a gente vai resgatar
um tipo de liderança verdadeira, que goste de gente, que resgate essa credibilidade. Então, a gente começou a olhar para as pessoas como pessoas, e não como números. Atender as pessoas, olhando para elas e dizendo o que é que você quer, o que é que você tem, e entendendo o propósito de cada uma. Então, a gente começou isso, a multiplicar conhecimento. A gente percebeu que as pessoas não sabiam o que é direito e o que era dever delas. Como é que eu ia cobrar as pessoas se as pessoas não estão sabendo o que é direito e o que é dever? Se você diz a teu filho que ele tem que fazer isso sem dizer por quê, ele não vai fazer, ele não vai saber fazer nunca com amor. Não é? E não vai saber multiplicar isso também. Então, a comunicação também. A gente começou a publicar pequenos eventos e grandes eventos. Tipo, até uma data de folha de pagamento, a gente começou a publicar que ia sair. Que se antecipava, se postergava, a gente começou a publicar. A comunicação começou a fluir. E a gente começou a entender e a contagiar isso aí. Foi impressionante, porque quando a gente começou a ter postura, aí é onde vem a postura. A postura como líder que comunica, que chega junto às pessoas, que tem um olhar para a pessoa e não para o número, começou a contagiar. Os líderes de baixo já começou a fazer o que a gente estava fazendo, multiplicar. Impressionante como é contagiante. Porque Liderar pelo isso exemplo, né, Gorete? Liderar pelo exemplo, né, amiga? Isso, a gente pode até falar disso posteriormente. Então, a credibilidade foi, enfim, os convites começou a aparecer. Os convites para ir para reuniões, participar de reuniões, convite para dar sugestões de programa dentro das fábricas, convite para tomar decisões junto com as gerências. Então, a credibilidade começou a ver. 1 ano e meio que a gente estava lá, que não foi fácil, que a gente entrou numa empresa que era pessoas de 10, de 15, de 30 anos, altamente habituadas a uma cultura rígida, uma cultura engessada. Então, 1 ano e meio que a gente estava lá, a gente ganhou a pontuação maior de comunicação estreitando comunicação entre fábrica e RH. Isso já foi um grande ganho para a gente. Então, assim, nesta minha história, que não é minha história só, da equipe que estava comigo, não é? Então, assim, eu compartilho com vocês porque é a prática da humanização, é pessoas, chegar junto das pessoas, é conhecer as pessoas, é ter saber qual o propósito que a pessoa tem. E as pessoas precisam saber o que é que a empresa quer, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. Quando eu falo disso, eu não falo porque eu sou relações trabalhistas, não. Eu falo porque relações trabalhistas também é estratégia. Também é. Também, porque eu mexo com o bolso do trabalhador. Se eu mexo com o bolso do trabalhador, eu estou mexendo com a família dele, com tudo que vier a depender dele. Isso. Então, assim, Muito bom, Gorete. a casa dele, o mundo dele que eu estou. Então, se eu mexo, se eu não pago bem, se eu não digo a ele o que ele tem, o que ele não tem, o que o filho tem, como é que ele vai trabalhar? Isso influi na produtividade, influi num problema de acidente. Na questão até emocional. Na questão emocional. Exatamente. Perfeito. E Gorete, foi ótimo você ter trazido esse recorte da sua história, até para a gente fazer o link com o momento atual, né? Aí, diante dessas consultorias que você vem dando, que você vem acompanhando, porque aí você faz um trabalho direto com a liderança, equilibrando nessas relações da liderança, com as necessidades das equipes, enfim. Como é que você tem percebido esse perfil do líder humanizado? Você pode estar trazendo para a gente exemplos, porque é assim, para a gente. Qual é o objetivo, né? A gente compartilhar nossas experiências, as nossas vivências, para as pessoas que estão na sala tiverem aquele insight, já colocar alguma coisa para rodar lá no local de trabalho, colocar a mão na massa para fazer e acontecer, né? Então,
que você vem Pronto. percebendo nesse período aí do isolamento social, né, do distanciamento social? Como é que você percebe essa liderança humanizada nas diversas consultorias que você vem dando, querida? Nazaré, o maior ganho vamos falar só da humanizada, né? O maior ganho das empresas que eu estou acompanhando, que a gente troca figurinhas, né? A postura dele é transparência. Transparência. Que tipo de. Qual é o tipo de trabalho que eu vou fazer nessa Covid? Como é que eu vou informar, certo? A transparência das decisões. Se a empresa vai fazer isso ou aquilo, vai demitir, ou vai fazer férias, qual é a real situação? Porque nesse cenário de pandemia, todo mundo está à flor da pele. Isso, E perfeito. quando você diz, Nazaré, olha, a gente vai tentar sobreviver. E para sobreviver, eu preciso de tu. Eu preciso de ti. Eu preciso que tu chegue para mim. Qual é a transparência? Nós vamos decidir ou suspender, ou dar férias, para a gente sobreviver, para poder a gente ficar no emprego, não perder ele. Tá? Perfeito. Isso, trazer essa responsabilidade, essa postura, várias empresas estão tendo. É impressionante como isso está correndo rápido, como ao apagar da luz de uma pandemia, as empresas automaticamente, rapidamente abraçaram essa causa. Ótimo. Muito, muito bom mesmo. Então, tentaram padronizar todas as informações, comunicação transparente, trazendo as pessoas para ela, acolhendo as pessoas, não só a pessoa, as famílias, a gente vai falar muito mais disso. Então, assim, essa foi a grande ganho da pandemia, nesse cenário nas empresas. Elas trouxeram a pessoa, acolheram para dentro com Ótimo. Então, elas. você trouxe aí a questão da comunicação, gente. Quem estiver acompanhando, quiser anotando, vamos lá, né? Então, você trouxe a questão da comunicação, da transparência. Essa questão da comunicação, agora que a gente até comentou na segunda-feira, na live que a gente fez, porque acaba que teve muitos meios de muitas informações, muitas fontes de informação. Isso acaba que confunde tanto a cabeça dos líderes, quanto as Isso. cabeças das equipes e de toda a empresa. Então, a partir do momento que a gente centraliza a comunicação num único canal, né? Ou através do líder, do diretor, enfim, seja lá qual for o nível organizacional da empresa, as coisas fluem mais rápido e a informação chega da forma que deve chegar. É isso que você está trazendo, a questão de comunicar e a Deixa eu dar transparência disso. deixa eu dar uma Uma introdução colaboração também aqui sobre isso. da Sandra. Além. O Oi? acolhimento é fundamental, com certeza, Sandra. Eu estou lendo aqui os comentários das contribuições dos participantes conosco. Padronizar as informações, adorei. Isso mesmo, Luciana, padronizar para que chegue de forma mais redonda para todos daquela organização. Edivaldo também está dando uma contribuição. É desse tipo de liderança que as empresas estão necessitando, com certeza, com certeza. Pode falar, Então, buscando ainda a comunicação, que é uma coisa muito forte, como Sandra falou, muito forte. Então, assim, neste cenário onde as informações, ou informação ou desinformações, que aconteceu muito no começo, isso, tanto nas redes sociais como na parte de imprensa, criaram mais problemas do que a gente, na verdade, esperava. Por conta que tinha muitas informações e desinformações. E chegava de uma maneira que impactava até nas decisões da empresa e também no lado emocional dos empregados. Foi que a maioria das empresas, como Sandra citou aí, padronizar as informações. Vamos padronizar as informações. Como padronizar? Criar até procedimentos e algumas coisas rápidas que padronizassem a forma que vai tratar a Covid dentro da empresa, como é que vai afastar, quais são as medidas preventivas que se vai adotar. Isso
bem mastigado em toda a escala hierárquica da empresa, que é importante. Então, essa comunicação de gestão de Covid, muitas empresas chamou gestão de Covid, comitê de gestão de Covid, comitê global para tratar a Covid, SOS pandemia. Eu tenho várias informações assim, de empresas que criaram comitês de diferentes nomes, mas todos com o objetivo só de acelerar as informações, unificar as informações e que a decisão saísse de um local e descesse para esse local tudo uniforme para não gerar desinformações nem impacto na emoção do pessoal, tá? Então, isso foi um ponto que foi muito forte nas empresas, tanto a empresa de médio e grande porte. Perfeito. Essa comunicação... Eu trouxe aqui, gente, quem está aí conosco na sala, né? Se quiser também anotar, eu trouxe aqui algumas posturas, alguns comportamentos para a gente, tanto quanto o líder, tá adotando. E quem assim, quando eu falo líder, não necessariamente aquele profissional que está num cargo de gestor, tá, gente? Quando eu falo líder, somos líderes da nossa carreira, líderes do nosso desenvolvimento, nós que estamos sendo empreendedor ou intraempreendedor, então, independente do local que você está, independente da energia que você está direcionando, mas o líder que é humanizado, ele tem geralmente algumas características muito comuns que a gente encontra facilmente. Aí eu trouxe elas aqui para a gente ir conversando em cima delas. Pode ser, Gorete? Eu posso estar compartilhando aqui? Uma coisa assim, simples, que a gente diz que isso a gente traz de casa, do berço da nossa educação, que é a questão de ser gentil, né? A gentileza e o respeito. Isso assim, gente, quanto a gente já escutou aí no mundo organizacional, por onde a gente passa, de pessoas, mais uma vez, não estou linkando ao cargo, estou falando de liderança humanizada, independente de onde você está, que não dá nem um bom dia. Imagine um líder desse no momento de uma pandemia. Como é que ele está se comportando? Né? Porque já como o Gorete falou, que está todo mundo muito, de certa forma, desequilibrado. Então, se a pessoa não tem isso no dia a dia do respeito, já antes desse momento da pandemia, imagine agora. Então, uma postura assim necessária para um líder humanizado é a questão da gentileza e do respeito. O outro que eu trouxe, Gorete, é a questão do ser autêntico. Né? Assim, se você está com essa dificuldade de fazer a gestão dessa emoção, peça ajuda para quem está próximo, peça ajuda do especialista que pode lhe ajudar. Porque se você não fizer isso, a tendência é piorar, concorda, Gorete? Né? Então, a questão de ser autêntico, de reconhecer como é que você está. Um outro, né? Nessa linha do reconhecer. Reconhecer as pessoas e olhar para a história de vida. Eu acho que Gorete traz isso muito forte na história dela, né? De quanto ela se preocupa com as equipes, de como a equipe está, de como a equipe está se sentindo nesse momento. Então, é reconhecer a história de vida das pessoas, né? Opa! Olá, Kênia, boa noite, seja bem-vinda. A Kênia é minha mentora de brand. Ter sinergia com o time, porque assim, nesse momento a gente tem que estar conectado com essas pessoas, né? Tem pessoas que estão home office, pessoas que estão na produção, tem pessoas que estão espalhadas. Então, a gente tem que manter a sinergia com as pessoas. Aí, quando eu falo também com o time, são pares, superiores, subordinados, aí estão todos os stakeholders. Tanto que tem essa vocação de líder, certo? Isso. Tá. É uma coisa que você já falou na sua fala, né? A questão de liderar pelo exemplo. Você até trouxe aí um exemplo que você passou no passado. Então, agora, mais do que nunca. Né? E a questão da escuta. E aí, Gorete, você que faz até esse trabalho social, Gorete falou no início, para quem chegou agora, do trabalho social que ela desenvolve, da escuta, né? Então, fala um pouco para a gente como é essa questão do saber ouvir, da escutatória, que é uma necessidade do líder humanizado. Gente, tá fazendo sentido essa live para vocês? Se tiver, um coraçãozinho aí para gente.
Passa milhãozinho aí para as pessoas que precisam escutar isso que a gente está conversando aqui, porque é um tema muito necessário para o momento que a gente está vivendo. Entrou uma colega aí, Gorete, que ela tem um projeto, por sinal, até o nome do Instagram dela, de Líder Humanizada, é justamente trabalhar essa questão da comunicação assertiva, da postura. Seja bem-vinda, viu, Michelle, aqui conosco. Então, Gorete, fala como é essa questão da escuta, do líder humanizado. Então, Olha, o são pessoal tá três. botando o coraçãozinho, adoro. Você falou em três competências importantes aí nesse cenário de pandemia. Eu tenho um trabalho que é um trabalho voluntário de escutatória, né? É um trabalho que a gente tem que ter aquela escuta passiva e, ao mesmo tempo, a gente pontuar na hora certa para ajudar a pessoa, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho que você escuta todo tipo de reclamação e tipo até de absurdo mesmo, pela pessoa tá revoltada porque tem família doente, não consegue entender essa pandemia, né? Então, assim, a maior assim, vamos dizer, maior do saber ouvir, né, nesse momento, para mim, foi não ser tão direta. Não ser tão Sim, direta. sim. Por que não ser tão direta? Porque nesse momento as pessoas querem um acolhimento. As pessoas querem que você dê a mão, não é? Mesmo que eu tive ontem mesmo eu tive um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que é casada, tem filhos maravilhosos, ou seja, dentro de um cenário de familiar bem estruturado, mas não consegue encarar essa pandemia como um aprendizado, como uma oportunidade. Então, assim, eu digo, olá, como é que tá? Como é que tá você hoje? Eu não tenho motivo nenhum para estar feliz. Ou seja, em outra ocasião, você tem que ouvir e dizer assim, por que será que ela não está feliz hoje? Por que será que ela está dizendo, eu não tenho motivo nenhum para não ser feliz, para ser feliz hoje? Eu tenho que sim, ser empática para entender por que ela não está feliz hoje. Mesmo com esse cenário dessa constelação familiar muito redonda, né? Muito dentro de uma estrutura que a gente acha que está tudo bem. Só que ela é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que vive fora e não consegue casar, ficar em casa, na casa dela, e não poder sair. O não poder, o não, é uma coisa muito forte para ela. Então, é nessa hora que a gente trabalha a família, é nessa hora que você tem que ser empática para dizer, ó, sua família vale tanto, isso é uma oportunidade excelente para você. Então, levando para a empresa isso aí, fazendo analogia levando para a empresa, é justamente isso. O líder tem que saber, tem que escutar, tem que entender o propósito das pessoas que trabalham com ele e entender porque ele está mal nessa cadeia, porque ele está revoltado, porque ele não quer se isolar, ou quer se isolar porque está com medo. Tem vários tipos de situações que esse saber ouvir e ser empático faz a diferença neste momento. Porque se não, só ouvir e não ser empático não vai fazer muito efeito. Então, assim, esse exemplo que eu dei, levando para a empresa, é muito importante. Então, ontem a gente teve um exemplo de um colega que ele disse, eu liguei, Gorete, para um menino que estava afastado, um colaborador que estava afastado, e perguntei como é que ele estava. Só eu dizer assim, como é que você está? Como é que está sua esposa? Como é que está a família?
ele já sentiu outra. Nem ser importante, mas para você pode ser importante. Então, o conhecer e saber ouvir, saber quais são as perspectivas de cada um, faz a diferença, principalmente em qualquer situação. E nessa situação de pandemia faz mais a diferença. Agora, Nazaré, puxando e saber ouvir, se não, a gente não atrelar a comunicação, também não funciona. É muito importante que você linke a comunicação transparente com o saber ouvir. Porque se não tiver esse link com a comunicação transparente, que as pessoas sabem o que, é que a empresa quer, que vai decidir, e qual é o meu futuro. Porque tudo bem, que eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, depois da pandemia, como é que eu estou, como é que eu não estou. Mas eu preciso saber como é que eu enquanto empresa empregada, vou estar. E a empresa precisa ser transparente. Né? Não quero perder aqui o comentário do líder humanizado. As pessoas têm as mais variadas reações. Precisamos acolher. O acolhimento é muito. Eu estou aqui. Como posso lhe ajudar? É nesse caminho mesmo. Por sinal, pegando o gancho que ela está trazendo, para quem está aqui a primeira vez conosco, né, nesse circuito de live, um dos objetivos do circuito é justamente isso. A gente eu percebendo, né, que estamos nesse momento conturbado, participo de vários grupos de RH, e eu percebi que a gente realmente precisava, assim, de uma certa forma, ter um fórum, um momento para a gente estar nos acolhendo, a gente dando a mão um para o outro, para ver como a gente pode ajudar. Então, daí é que surgiu a ideia. Então, vamos compartilhar a experiência, vamos trazer como é que a gente está vivendo para ter, assim, até nessa linha mesmo do acolhimento com as pessoas, né, Gorete? Dentro desse acolhimento que você está falando, eu achei tão interessante duas empresas ontem que eu conversei com elas. Elas fazem o café, o horário do café, é o horário de discutir alguma coisa. Tem gente que está em home office, tem gente que está doente, afastada, tem gente que está isolado porque teve sintoma, tem gente que está isolado porque a mulher teve sintoma, que as empresas estão fazendo isso, estão isolando não só a pessoa que tem sintoma, mas as pessoas que têm família com sintoma, que isso é importante, né? Esse acolhimento de dizer isso é também um acolhimento importante. Então, eles fazem, Nazaré, eles fazem um café com eles. Eles mandam para a casa da pessoa um bolinho ou uma pamonha, alguma coisa, e ele marca tal hora para marcar. Todo mundo toma café, brinda e conversa como é que está se sentindo. Então, essa escuta também, eles fez maior diferença em termos de valorização. O saber escutar, valorização, valorizou muito as pessoas que estão em home office, principalmente as pessoas que estão afastadas doentes ou que estão com família doente, que estão afastadas. Isso fez a diferença. Isso, desde que começou, liga gerente, tem empresas que ligam o gerente, liga o supervisor, liga as pessoas para saber como ele está, como é que está a família. Essa está fazendo grande diferença, essa humanização que veio para dentro das empresas. Muito bom mesmo, nesse sentido. Tem uma Então, contribuição aqui, ó. As empresas agora precisam estar muito mais atentas às pessoas, suas experiências de vida, ter um elo muito forte. Esse engajamento fará grande diferença. Sim, com certeza, Sandra. Com certeza. Gorete, e nessa sua experiência, né, desse momento, como é que você acredita que vai ser a postura do líder, das pessoas que estão no dia a dia para esse novo normal, que a gente não sabe como é que vai ser, né? A gente tem impressão, a gente tem sentimento, a gente tem expectativa, mas uma necessidade é do indivíduo ser o centro. Eu acredito muito nisso, mais do que nunca daqui para frente nisso, sabe? É uma crença realmente assim, ser humano, a pessoa ali naquele ambiente. Como é que você percebe isso nos próximos meses? Enfim, como eu disse, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe como o ser humano deve estar para isso, né? O que você me diz?
Ô, Nazaré, me permita só dar essa que é a gentileza, que a gente dá uma contribuição. Essa parte da gentileza que a gente acabou, gentileza e respeito, que eu acho que é Sim, que é importante, antes foi um dos primeiros itens que eu tá? trouxe. Sim. Antes de falar no novo, essa parte de abordagem é muito importante, porque as empresas, como falou Sandra, as empresas padronizaram as informações. Perfeito. Uma coisa é eu padronizar as informações. E uma coisa é eu como abordar essa informação junto ao Sim, seu colaborador. a forma, o É cuidado, como fazer isso. a forma do cuidado, esse respeito. Então, o que é que as empresas estão fazendo? Eu estou padronizando, eu estou divulgando, eu estou levando, porque uma coisa eu lancei a divulgação, como é que eu vou manter, aí manter diariamente em DDS, tal, beleza. Quando acontece, o que é que eu faço? Se eu tiver com sintoma, o que é que eu faço? Vou falar da pandemia, porque é uma coisa, eu estou com sintoma, uma coisa é eu estar com sintoma, Nazaré, e outra coisa é eu receber Diagnóstico. um resultado positivo. Muda. Por mais que você esteja com sintoma, que todo sintoma é Covid, é isso, você parece que está recebendo várias escutatórias, eu vi. Você parece que está recebendo a sentença de morte. E você já se sente excluído da família, e aí é que tem que trabalhar a família também, a gente tem que trabalhar a família e se sente excluído. Então, assim, essa abordagem, vamos trazer para dentro da empresa, na hora que você está com sintoma, que você vai para a medicina, vamos fazer o fluxo na prática, você vai para a medicina ocupacional, que o médico lhe atende e diz, olha, a gente vai ter que afastar Nazaré, porque ela está com sintoma disso, e pode ser, pode não ser, mas a gente vai ter que afastar, né? Então, vamos afastar Nazaré. Como é a abordagem que o líder faz? O líder tem que estar junto disso, além do médico. Então, o que é que as empresas estão fazendo? Busca o líder, que é a pessoa que lida, que está direto com ela, vai, fala da importância que ele é para a empresa, valoriza ele, as competências dele, e ele como ser humano, por isso que vai afastá-lo, porque muitas vezes ele não quer afastar, não quer sair, se sente excluído, tem medo de perder o emprego e um monte de coisa, e abala muito emocionalmente. Então, o líder chega junto, valorizando ele, valorizando as competências, se ele é importante, eu quero que você se cure para poder voltar para a empresa. Essa abordagem é muito importante que o líder faça. Quando eu falo líder, a gente geralmente pensa no gestor direto, mas tem tantas pessoas que podem ser líder, até o próprio estagiário. Eu tenho tantos estagiários que eu tive que foi tão líder que ele se envolve com as pessoas e ajuda as pessoas, acolhe as pessoas e consegue compartilhar com as pessoas grandes posturas, né? É porque a Então, questão assim, do ser um líder humanizado está muito mais relacionada ao estilo da pessoa, ao perfil da pessoa do que ao cargo. É perfeito quando a gente tem uma pessoa no cargo de gestor com uma liderança humanizada. É o melhor do mundo. Mas quando tem pessoas que não estão no cargo, mas têm a postura de liderança humanizada, que aí que passam por outras questões muito mais profundas de engajamento, de motivação, de estar entusiasmado, mas enfim, dá um tema para uma outra live para a gente conversar. Então, exato, Nazaré. E fica a dica aqui, pessoal, fica a dica, porque eu vivencio na escutatória isso, que dói no coração, de ouvir uma pessoa dizer assim, poxa, eu sabia que eu estava com Covid, mas quando eu recebi, caiu a ficha. Eu cheguei em casa, falei para minha família, a família separou o prato, separou o copo, separou isso, separou a... Isso já se sente isolado, diminuído. Então, assim, se eu tenho um emprego, o cara liga para mim, oi, como é que você tá, Gorete? Como é que tá? Como é que você tá o dia a dia? Tá precisando de alguma coisa? Faz a diferença. E as empresas que eu estou contactando está fazendo isso. E graças a Deus que está vindo para humanos. Claro que tem. Claro que não vamos ser inocentes, que o foco é o resultado. Eu tenho que ter o resultado, até porque o resultado impacta em mim.
Se eu não tiver um resultado bom, eu vou perder meu emprego também. Então, assim, as empresas que têm uma estrutura boa, ela padroniza, toma as decisões com foco no resultado. Isso é normal. Até Agora, porque... como vai chegar o resultado? Como vai chegar? É que é isso aí que a gente está falando, a postura humanizada. Que não é excludente, minha gente. Tem pessoas que pensam que é excludente. Ah, ser um líder humanizado não vai ter foco no resultado. Não, é complementar. Só que o líder humanizado, ele consegue liderar a equipe de forma mais tranquila, mais em sintonia, mais em sinergia para o resultado. Então, Olha, assim, não pensamos que ele não foca em resultado. Ele foca, assim, tanto em claro, resultado quanto na mas performance da equipe. exatamente, porque às vezes as pessoas confundem isso aí. Olha, tem empresas que estão disponibilizando até material de higiene, higienização de casa, para poder ele se higienizar melhor dentro de casa, material de limpeza. Tem empresas que estão fazendo isso. Ou seja, está pensando nesse respeito até dentro da casa. Você está saindo daqui, mas a sua casa tem que estar também confortável, higienizada, para você não adoecer. E sua família também não adoecer. Isso é fantástico. Eu acho, essa rápida transformação eu achei fantástica, certo? Então, indo lá para liderar pelo exemplo, deixa eu só citar alguma coisa aqui que eu acho que é importante, que a gente já falou do líder, por exemplo, pelo exemplo, mas tem uma coisa que é interessante. Quando a empresa, eu tenho uma empresa, duas empresas que eu participo, que é impressionante. Ela cuida das pessoas, ela acolhe as pessoas de uma maneira assim de se preocupar mesmo, se afastou porque liga para a família, liga, ou seja, ela acolhe. Nesse cenário de valores da empresa, é impressionante como os seus empregados acolhem esses valores e repete esses valores lá fora. Tem um grupo de empregados de uma grande empresa que eles acolheram, estão sendo bem acolhidos pela empresa e sentiram a necessidade e viram que estão sendo acolhidos e sentiram a necessidade de enxergar que as pessoas lá fora também precisam de cuidado e fizeram campanhas de cesta básica dentro desse exemplo dos líderes e gerente, diretor. Então, assim, o exemplo é impressionante porque ele valoriza muito o ser. O exemplo é que contagia, o exemplo ele arrasta. O exemplo ele arrasta mesmo. Você educa pelo exemplo, você gerencia pelo exemplo e ele arrasta as pessoas a fazerem como você faz. Perfeito. Então é muito importante isso. O nosso tempo está bem apertadinho, já são 19h37. Aí eu vou compartilhar com as pessoas que estão na sala, que querem conhecer mais sobre liderança humanizada, que querem ter como exemplo. Enfim, que eu levantei uma pesquisa que foi feita pela USP, né? Uma pesquisa que eles até colocam que é uma pesquisa, um levantamento inédito que foi feito. E aí foi publicado, da onde eu peguei essa publicação, foi dia 15 de maio de 2019, onde 1.115 companhias foram selecionadas para participar desse ranking de líderes de liderança humanizada, porque a gente sabe que a questão da liderança humanizada, estando congruente com o ambiente organizacional, com a cultura organizacional humanizada, é o casamento perfeito, né? A gente sabe que temos que ter essa sintonia aí. Foram eleitas 22 empresas, tá? E aí eu vou citar só algumas como exemplo aqui que eu trouxe. Por exemplo, o Grupo Boticário foi considerado uma empresa que tem líderes humanizados, uma empresa humanizada, que é o termo que eles utilizam. Outra empresa humanizada, Cacau Show. A Cielo também, a Klabin e a Natura. Então, tem várias empresas lá, eu trouxe essas que são mais conhecidas. Então, fiquem, se quiserem saber mais sobre a pesquisa, eu estou com ela aqui, posso estar compartilhando com vocês. Acho legal, hein? Porque assim, tem um viés aí muito necessário, né? A cultura organizacional junto com o perfil das pessoas que estão lá.
dos líderes humanizados que estão lá. E aí, quando se tem vamos dizer, esse link, esse casamento, as empresas tornam-se empresas humanizadas, né? Lógico que é todo um trabalho de cultura, do que você está trazendo, da escuta, do acolhimento, né? De ter pessoas que estão dispostas para isso, né? Engajadas para isso. Não é fácil, não é fácil, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho prazeroso, não é? É um trabalho que a gente se sente dentro dele, é prazer fazer. Nazaré, então, você me perguntou sobre o novo normal, né? O que é que se espera dos profissionais do novo normal? A gente tem conversado muito com os colegas da área, né? Sobre o novo normal. Poxa vida, tem situações palpáveis e tem situações não palpáveis, né? Na minha visão, tá? O que é situações palpáveis? Assim, aquele respeito que a gente falou agora, que deve continuar, respeito pelas pessoas, pelas diferenças, beleza? Isso é palpável. Algumas empresas já tá fazendo, assim, o relacionamento com clientes já está fazendo, por exemplo, a negociação por apresentação, auditoria por apresentações, ou seja, já está fazendo o home office, já está fazendo remota, certo? Algumas formas. Agora, o que não quando eu digo nada é palpável, o home office é palpável, eu não sei, Nazaré, sabe por quê? Porque eu me deparei com pessoas dizendo assim, eu quero, você, a partir de amanhã, você está no home office, assina o documental, e ela desesperadamente não queria nem saber de home office, tem medo de ficar em casa, certo? Por vários motivos, e também medo eu não estou olhando para Nazaré, eu não estou olhando nas empresas, o que é que está acontecendo nas empresas? Então, tem muitas formas de reação sobre o home office, né? Então, tem o líder, aí a gente volta lá para o começo, como a gente falou, tem que conhecer as pessoas, tem que saber se as pessoas vão ser produtivas ou não, né, nessa pandemia. Tem pessoa, assistiu a semana passada, não lembro agora, um grupo de hotelaria de Portugal. Gente de 10, de 15 anos, e o proprietário chamou uma empregada e disse que ela ia começar a fazer, já trabalhar em home office. Ela entrou em desespero, em pânico, ele teve que descaracterizar, ou seja, descontratar o que estava fazendo e deixar ela fazer, porque ela não ia produzir. Então, assim, para mim, é tudo novo. Novo normal. Como é que eu vou estar? Hoje eu estou aceitando home office. Estou falando home office que é um exemplo, tá? Eu estou aceitando porque eu não tenho outra alternativa, tá? Mas que é a estratégia do futuro Mas estou aceitando porque eu não tenho outra alternativa. Mas quando isso tudo acabar, como é que eu vou estar? Vai acontecer o quê? Como é que eu vou estar fora da minha casa? Eu não sei nem como é que vai ser nossas relações. A gente vai ter que aprender a fazer também isso. Como é que a gente vai se comunicar, como é que vai se dar. Até isso a gente vai ter. Então, assim, dentro desse cenário de palpável ou não, a gente só vai saber se a gente tiver já. Claro que tem umas coisas já determinadas, mas a gente vai ter. Aí, voltando para a postura do líder, de conhecer, tem que saber conhecer quais são as competências dele, o que é que você vai ser produtivo. Porque eu posso fazer uma mesclagem. Nós estávamos conversando sobre isso. 2 dias de home office, 2 dias em casa, 2 dias na empresa. Posso fazer essa mescla? Pode. Então, tem muitas formas de lidar. Então, a gente tem que reinventar que a produção, que a produtividade, a autoestima da pessoa não caia e os resultados também, né? Então, é dentro disso aí.
Nosso tempo está bem curtinho, então só para gente, eu queria que você deixasse uma palavra final aí para gente, uma mensagem final. Tem uma contribuição aqui do Herbert: as novas demandas serão um desafio, a começar por entendê-las, isso, que a gente não tem ainda tanta clareza de como é que vai ser, né, esse novo momento aí. Então, gente, quem quiser estar participando, eu já venho anunciando isso desde a primeira live dessa semana. Quem quiser estar participando do nosso encontro sobre autoconhecimento, faz um print da tela, que a gente vai ter os 5 primeiros que fizer um print da tela, mandar para o meu direct ou para o meu WhatsApp, vai participar desse encontro do autoconhecimento. Na segunda, a gente vai estar com um convidado que vai falar sobre biossegurança e comportamento humano. Também é um outro tema super necessário para esse momento que a gente está vivendo, tá? É um profissional da Paraíba, né? O Pedro, ele vai falar sobre biossegurança. E também a gente vai ter uma live na terça-feira, uma live especial, para estar conversando com vocês que estão na sala, com vocês que estão acompanhando desde segunda-feira. Vocês vão, quem quiser ficar à vontade para entrar ao vivo comigo, para a gente estar trazendo essas necessidades que vocês estão vivendo no ambiente de trabalho, as necessidades que estão vivendo como empreendedoras, enfim, independente do segmento e do que você está fazendo no momento, mas a gente tem dificuldade relacionado a 2 aspectos, tá, gente? A desenvolvimento e gestão de carreira. Aí a gente vai conversar na terça, tá? Então, são 2 novidades desse circuito. A conversa na terça, nesse viés, e na quarta-feira, na quinta-feira, no Zoom. Gorete, deixa sua mensagem aí para os colegas, por favor. Tá encerrando. Gente, a grande mensagem que... 1h47 já, Gorete. A grande mensagem é saber conhecer a equipe, não só a parte técnica, mas a parte comportamental, seus propósitos, seus anseios. Se você não conhecer, você não vai andar, não vai engajar a sua equipe com você, ok? E muito obrigada, Nazaré, pela oportunidade. E quem eu não vi, mas agradeço pela presença, que eu acredito que tenha muita gente conhecida, mas não deu para ver. Um abraço muito forte e estou à disposição de vocês, se precisar. Certo. Eu que agradeço, Gorete, por você estar aqui conosco, né, numa sexta-feira. Vamos aproveitar aí o final de semana de uma forma leve, né, com nossas famílias, como a gente pode estar conversando com as pessoas, né, que a gente falou tanto. Então, vamos lá ver como é que as pessoas estão, vamos mostrar esse acolhimento tão necessário que a gente está passando nesse momento, né, gente? Então, obrigada. Então, mais uma vez, gente, faz um print da tela para o encontro na quinta-feira no Zoom sobre autoconhecimento, nosso tema, e na terça-feira a gente vai estar junto aqui, quem tiver à vontade para entrar ao vivo para a gente falar sobre autodesenvolvimento e gestão de carreira. Obrigada, Sônia. Parabéns. Sim, deixa eu tirar uma foto da gente, Gorete. Pode ser? Tá bom aí? Tá... Sim. Sorri aí pra gente, tirar esse registro bem desse momento tão legal. Opa! Aí, Gorete. Obrigada, Nazaré, por seu carinho, pela sua atenção e pela confiança, né? Isso é muito bom, sabe? Você sempre foi assim, essa pessoa que identifica talento. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Minha amiga. Gente, cada cabeça é um mundo. Não esqueça disso. Tá?